Salve, galera, vamos dar continuidade à nossa caminhada dentro da ilicitude, agora falando da que é mais usada, a mais comum de todas elas, que é a quarta aqui, legítima defesa. E é uma confusão atrás da outra, né? Todo mundo se confunde, vira uma bagunça danada. Aí você pergunta para o seu aluno assim em sala de aula, eu posso no tribunal do júri, você como advogado, você vai fazer o seu primeiro júri na vida e o seu cliente matou o outro com 13 tiros e está pedindo para você alegar no júri que é legítima defesa, você vai virar para ele e dizer assim, 13 tiros, cara, deixa de ser mala, não tem jeito de falar em legítima defesa quando você dá 13 tiros na vítima. Opa, matando a aula de penal, né? Pode sim. Não é a quantidade e o tamanho da repulsa que vai dizer se é ou não legítima defesa. A legítima defesa tem requisitos claros, objetivos delineados. Se forem todos preenchidos de forma cabal, de forma peremptória, não tem problema. Pode dar 100 tiros e poderá ser legítima defesa. De outro lado, um único tiro, por exemplo, pode caracterizar excesso e você não será cobertado pelo Instituto da Legítima Defesa. Beleza? Bora entender como é que isso funciona? No quadro, artigo 25, traz para mim o conceito legal de legítima defesa. Aqui eu tenho um conceito mais, digamos, tranquilo, mais entendível. Estado de necessidade, nem pensar. Entende-se em legítima defesa quem? Olha o calcanhar de Aquiles da legítima defesa. Usando moderadamente os meios necessários, repele, ou seja, faz cessar para injusta agressão. Olha a qualidade da agressão injusta, não protegida por lei, que acontece agora ou daqui a um tempinho de nada, a direito seu ou de terceiro. Então veja, a alma do Instituto da Legítima Defesa, que tem no artigo 25 o seu conceito é, estou sendo agredido ou muito próximo de ser de forma injusta por outra pessoa. Presta atenção. Pessoa. A agressão, a injustiça da agressão é em relação à pessoa, porque é ela quem pode aferir se a agressão é justa ou se a agressão é injusta. Não existe legítima defesa quando eu trabalhar com perigo ou agressão de coisa. Professor, mas teve um professor meu lá na faculdade que falou que se o cachorro atacar alguém, ele pode alegar legítima defesa. E aí, como é que eu explico isso na prova? Opa, o cachorro não atacou ninguém. Para ser legítima defesa, o cachorro não é instrumento de ataque por si só. O cachorro atacou alguém quando esse cachorro é instrumento de agressão da pessoa humana. Entendi nada. Vamos lá. O Rex vem na sua direção e vai te morder. O Rex vem sozinho, ele está causando a você uma situação de perigo. Ele é um bem jurídico que está causando uma situação de perigo para você. O Rex veio só. Você provocou o Rex, por exemplo, de forma culposa, estava de calça vermelha e ele não gostava. Agora, o Rex não veio sozinho. O Rex ouviu um comando do dono, disse, pega Rex, pega Rex. Rex é instrumento de agressão humana. E atirar no Rex nesse momento é legítima defesa. Atirar no Rex sem que haja uma provocação do homem como instrumento é estado de necessidade. Fechou? Então a agressão tem que ser injusta e ser proveniente de um ataque do ser humano. Deixa eu abrir mais um slide aqui, para eu falar para vocês da questão do limite. Pronto, está aqui o danado. Quando eu falo em legítima defesa, corta aqui, eu tenho uma linha divisória. Eu caminho até aqui.
e será legítima defesa. Daqui para cá será excesso. Qual o nome dessa linha divisória? A cessação da agressão. Enquanto eu estiver atirando e a agressão continuar a acontecer, eu posso continuar a atirar para que a agressão pare, ou a ameaça de agressão iminente cesse. Se eu parei de atirar, parei de agredir, qualquer tiro dado depois da linha onde há cessação da agressão, qualquer um depois disso será excesso. Ok? Antes, eu estou dentro dos limites da legítima defesa. Não interessa quantos tiros eu der, não interessa quantos atos executórios eu praticar. Cessou a agressão, se eu passar a linha, qualquer ato praticado depois, de forma dolosa ou culposa, eu respondo por ele. Então veja, o limite da legítima defesa, anota, é o limite da cessação da situação de agressão, seja atual ou iminente. Cessada a situação de agressão, por comportamento meu ou não, eu não posso seguir agredindo, repelindo. Qualquer ato posterior a isso será e deverá ser considerado excesso. E esse excesso, seja doloso, seja culposo, seja extensivo, seja intensivo, eu respondo por ele no limite do meu dolo. Vamos lá? Então, quais são os requisitos que vai cair na sua prova para que haja legítima defesa? Quais são os requisitos para que haja legítima defesa? Corta aqui comigo. Repulsa à agressão. Que agressão é essa? Prestem atenção. Uma agressão injusta. Presta atenção, lá na sua prova vão perguntar para você que é repulsa à tentativa de prática de um crime ou de uma infração penal. Não. A agressão não necessariamente, a agressão que permite a legítima defesa, não necessariamente precisa se configurar num crime, numa contravenção. Pode ser que ela seja injusta, sem ser criminosa. Professor, eu estou aqui tentando lembrar e compreender e entender o que seria uma agressão injusta, que não seria uma infração penal também. E aí eu vou te voltar à aula de princípios e dizer para você o seguinte: quando o Chico Bento saiu do gibi, foi lá na fazenda do Inholau, e subtraiu de lá uma goiaba, ele subtraiu coisa alheia móvel? Sim. Ele praticou um crime de furto? Não, porque o menino Chico Bento é um menino bom, não é reincidente, nunca praticou fatos dessa natureza e não há uma reprovabilidade social na sua conduta. E aí o fato é atípico por conta do reconhecimento da insignificância. Não é crime por falta de tipicidade material. Pergunto para os senhores, continua a ser uma agressão injusta? Sim, mas não criminosa. Então anota na sua agenda, anota no seu caderninho. Permite a legítima defesa a agressão injusta, não necessariamente criminosa. Ah, então quer dizer que o dono da fazenda pode agir para proteger o seu patrimônio? Pode. Aliás, vou voltar nesse assunto. Quais são os bens jurídicos que podem ser tutelados, protegidos pelo Instituto da Legítima Defesa? Quais são os bens jurídicos que podem ser tutelados, protegidos pelo Instituto da Legítima Defesa? Todos com os quais ela seja compatível. O professor Zaffaroni entende que todos, inclusive os coletivos, meio ambiente, administração pública, fé pública, não é esse o melhor posicionamento da doutrina. A doutrina entende que os bens jurídicos passíveis de proteção pelo Instituto da Legítima Defesa são os de caráter individual. Vida, honra, patrimônio. Ah, patrimônio, eu posso proteger o patrimônio pela legítima defesa? Eu podia matar aquele moleque? Não. Aí haverá excesso. Lembra? Agora a gente vai entrar nos requisitos. O uso moderado dos meios necessários. Necessários ao quê? Presta atenção.
Necessários ao quê? A cessar a agressão ao seu patrimônio. Eu preciso matar a pessoa para cessar a agressão ao meu patrimônio? Eu posso? O bem jurídico destruído aí é maior ou menor? Isso a gente chama de excesso na causa, e já já eu explico. Então, quais são os requisitos do Instituto da Legítima Defesa? Primeiro, repulsa a uma agressão que seja injusta, não necessariamente criminosa. Obra do homem. Que esteja acontecendo agora, beleza, né? Tem que ser atual. Não pode ser ontem. Anota, não existe legítima defesa contra agressão passada. Eu apanhei semana passada e hoje eu reagi e matei o meu agressor em legítima defesa, porque senão ele teria me matado, certo? Errado. Não existe legítima defesa contra agressão passada. A agressão deve estar acontecendo agora, ou segundo a lei, corta aqui de novo, prestes a acontecer. Iminente. Iminente quer dizer o quê? Sabe quanto tempo é? Seu professor já falou que são 8 minutos, 2 minutos, 10 minutos, 2 dias? Não, ele nunca falou isso, porque não existe tempo na iminência. Existe, para a gente saber qual é o tempo, e isso tem que ser analisado no caso concreto, eu participava de um júri, estava na acusação, pelo Ministério Público, e eu pedi a absolvição com base na agressão, na legítima defesa por agressão iminente, de um irmão que matou o outro. O que morreu era um vagabundão, não trabalhava, e o que matou era um cara que trabalhava certinho, mas o vagabundão nunca deixava perder a oportunidade para dar uma humilhada, uma sacaneada com o irmão trabalhador. Um dia, por volta de 7 e pouco da noite, horário de verão, ainda não estava à noite, o irmão trabalhador chega em casa e o irmão vagabundão estava no boteco com os amigos tomando uma. Ele chamou o figura, que descia do ônibus depois do trabalho. Quando esse irmão chegou ao local, ele foi novamente achincalhado e humilhado, e fez com que o irmão trabalhador, o que estava sendo julgado, passasse uma vergonha terrível. Ele saiu de lá irado, voltou e matou o indivíduo. Sabe por quê? Porque o cara que o humilhou ainda disse: estou indo para casa agora atrás de você e vou te matar. Ele, para não morrer, foi à casa, buscou uma faca, voltou e matou o irmão que tinha prometido matá-lo instantes seguintes. Pergunto para os senhores: é legítima defesa? Posso considerar como iminente? Não, se eu tivesse num local em que eu pudesse me socorrer à autoridade pública. Mas eles moravam no fim do mundo. E ali não tinha ninguém além dos amigos dessa figura. Entre ir e voltar até a casa foram 3 minutos. Então eu pude falar em agressão iminente, um pouco dilatada, mas o que seria mais caracterizador da iminência, e aí eu venho com o fundamento da legítima defesa, é que o Instituto da Legítima Defesa existe porque o Estado autoriza o indivíduo a agir em seu nome quando ele, Estado, está ausente, porque o Estado tinha que ser onipresente, não é. E ele diz para o indivíduo assim, ó, quando o seu bem jurídico estiver em conflito, em perigo, e eu não puder estar ao seu lado para salvaguardá-lo, para protegê-lo, para defendê-lo em seu nome, eu te autorizo a fazer em meu lugar. Logo, a iminência é aquele tempo em que não dá para eu me socorrer à autoridade pública. O exemplo mais claro da iminência aí vem quando, por exemplo, em uma briga de bar, 2 indivíduos brigando na porrada, um armado não usou da arma, e ouve do outro assim, espera um pouquinho que eu vou no carro buscar meu revólver, ele vira as costas. Você esperaria o cara buscar o revólver? Não, o perigo nessa hipótese é iminente. A agressão é iminente, ela vai acontecer. Então eu estou autorizado a matar esse indivíduo, inclusive pelas costas, sem problema nenhum. Então o que é
Agressão atual, está acontecendo agora. Iminente, aí naquele tempo tão breve que eu não conseguirei me socorrer à autoridade pública. Daí eu extraio o quê? Não existe legítima defesa contra a agressão passada, não existe legítima defesa contra a agressão futura. Crime de ameaça não permite legítima defesa. Vou te matar, amanhã eu te mato. Não, eu vou te matar antes. Ok? E se eu matar esse sujeito que me ameaçou e vai me matar mesmo? Eu posso alegar legítima defesa? Ele falou que vai me matar amanhã, eu posso matá-lo hoje? Posso, mas não posso alegar legítima defesa. Posso alegar inexigibilidade de conduta diversa. Vamos mais. Repulsa a agressão atual ou iminente a direito seu ou de outra pessoa. Certo? Eu posso falar em legítima defesa própria ou de terceiro. Lembrando que as observações que eu fiz aqui sobre direito de terceiro, bem jurídico de terceiro, legítima defesa de terceiro, eu só posso agir quando o terceiro autorizar. Quando o terceiro autorizar. Ok? Eu não posso agir para defender a propriedade de terceiro de ataque, lá na lembra da goiaba, se o dono da fazenda não autorizar. Eu não posso botar um ofendículo para o terceiro. Eu não posso botar uma cerca de 12 volts para o terceiro, sem que o terceiro autorize. Eu não posso atirar para o alto para a vítima correr, que está subtraindo o meu patrimônio, sem que o terceiro autorize. E aqui vem o grande gargalo dos requisitos da legítima defesa. Corta comigo aqui. Para repelir essa agressão, eu tenho que usar de forma moderada os meios indispensáveis. Ah, meu Deus, e aí é que é o problema. Se deu um erro de cálculo nesses dois aqui, o senhor responde pelos excessos. Gente, o que é meio necessário? Anota aí comigo. O que é meio necessário? Meio necessário é o meio menos lesivo possível, indispensável para fazer a agressão parar. Necessário é o meio menos lesivo possível para fazer a agressão parar. Esse é o meio necessário. Eu faço a agressão parar com um porrete, então eu não posso usar um revólver. E se for só o revólver ali disponível, e eu não tenho nada além do revólver, posso usá-lo. Mas eu, identificando o meio necessário, que é o menos lesivo possível, se eu tiver e ficar provado dentro do processo, isso é questão de prova, que eu poderia usar um porrete e preferir um revólver, eu respondo pelo excesso. Escolhi o meio necessário, já estou livre do excesso? Não. Eu tenho que usar esse meio de forma moderada. Ou seja, eu não posso utilizá-lo mais do que o necessário para fazer a agressão cessar. Escolhi o meio menos lesivo possível para parar a agressão. Escolhi o porrete. Agora, se parar com uma paulada, eu não posso dar 20. A moderação no uso do meio quer dizer o quê? Só vou até onde existe agressão. Depois disso eu respondo. Então essa locução, usada de forma correta, uso do meio necessário de forma moderada, encaixa na legítima defesa. Escolha do meio de forma desnecessária, do meio mais lesivo, ou uso imoderado do meio necessário, elimina a legítima defesa. Professor, mas eu vou ficar lá calculando qual é o mais lesivo ou o menos lesivo? Não, isso é questão de prova, tá? Se ficar provado que o senhor poderia dar um tiro para cima para impedir a lesão corporal e preferiu atirar na cabeça, muda de assunto, tá? Então isso é tudo questão de prova. E a quantidade de tiros? E a quantidade de reação, ela influi na legítima defesa? Não necessariamente. Que sejam 20 tiros. Se no 19º ainda existir situação de agressão, eu posso continuar atirando. Aí você está perguntando assim, professor, quem é que vai sobreviver a 20 tiros e continuar agredindo? Não estou dizendo nenhuma pessoa. Agressão, legítima defesa contra agressão de multidão. Todo mundo querendo me matar, me linchar, me bater.
E eu dei um tiro, dei 2, dei 5, dei 3. Quando caiu o primeiro ao solo dos agressores, foram que os demais pararam. Eu já tinha dado 19 tiros. Todos os 19 foram considerados legítima defesa. Se eu der o 20º, com a agressão cessada, esse sim será excesso. Um único tiro pode ser excesso, que a gente chama de excesso na causa. Eu pego a minha mulher na cama com o outro. Ela está agredindo a minha honra, ou a mulher pega o homem com outra ou com outro na cama. Hoje está tranquilo, né? Está tudo liberado. Existe uma agressão atual à minha honra ali, ao meu bem jurídico honra? Existe. Posso repelir? Posso, desde que eu use o meio necessário. Qual é o meio necessário ali? O menos lesivo possível para lavar a minha honra. O revólver? Não, dá um tapa. E uso de forma moderada. Se eu escolho um meio desnecessário e pego o revólver e mato a vítima, haverá um descontrole entre bem jurídico agredido e bem jurídico destruído, e eu falaria aí com um único tiro em excesso na causa, e eu respondo pelo homicídio. E mais importante, que eu já disse em outros blocos, além dos requisitos objetivos, o reconhecimento do requisito subjetivo. Eu tenho que saber estar agindo para defender direito meu ou de terceiro, de uma agressão que eu também tenho que saber que é injusta. Legítima defesa pode ser classificada como real, subjetiva, sucessiva e putativa. Legítima defesa real, existe uma situação de agressão de verdade. Legítima defesa real, eu vou levar um tiro sim, se eu não reagir eu morro. Legítima defesa ao contrário, putativa, que está lá embaixo, aqui. Quando a gente, por erro de tipo ou proibição plenamente justificável pelas circunstâncias, supõe a situação de que se encontraria sendo agredido. É a legítima defesa que é putativa. A agressão só existe na cabeça do agente. Na legítima defesa real, lembram? Haverá exclusão da ilicitude. Na legítima defesa putativa, haverá exclusão do fato típico, por ausência de conduta. Será atípico o comportamento. Legítima defesa subjetiva ocorre no excesso. O sujeito está imbuído em erro. Não confundam com a putativa. Na legítima defesa putativa, a agressão nunca existiu. Nunca. Só existiu na minha cabeça. Na legítima defesa subjetiva, a agressão inicial existia. A agressão inicial existia. Eu reagi e fiz parar a agressão, mas na minha cabeça, quando a vítima leva de novo a mão à cintura para cair morta, eu imagino que ela vai me atirar de novo. E eu, para me defender dessa suposta segunda agressão, atiro. Ou seja, eu excedi, porque eu já fiz parar cessar a agressão lá atrás com o primeiro tiro. No segundo, só na minha cabeça, ele estava caindo morto. E eu imaginei que ele fosse, mais uma vez, pegar a revólver na cintura e me atirar. Legítima defesa sucessiva é a defesa do excesso. Vamos entender. Eu estou sendo agredido injustamente. E para me defender, reajo e atiro no meu agressor e a agressão para. Só que eu não fico satisfeito. E quero dar mais um tiro. A partir desse momento, eu abro para ele, agressor original, o direito de se defender do meu excesso. Então, a legítima defesa sucessiva é a repulsa contra o excesso. Fiz cessar a agressão, mas quis continuar a atirar. Para finalizar a nossa aulinha de legítima defesa, vamos falar dos excessos. Lembram da linha que nós traçamos aqui para os senhores? Aqui. Eu tenho uma linha aqui, não tem? Tudo isso aqui, todos os tiros do lado de cá, são considerados legítima defesa. Cessada a agressão, o que foi feito do lado de cá será
excesso. Então, passou para cá, depois de cessada a agressão, é excesso. Do lado de cá, é legítima defesa. Parou a agressão, é excesso. E como funciona esse excesso? Está lá no artigo 23, o agente irá responder pelo excesso, seja ele doloso, seja ele culposo, mas nós temos mais. Eu não falo só em excesso doloso ou culposo. Corta. Eu tenho excesso doloso, excesso culposo, excesso intensivo, excesso extensivo, excesso na causa que nós já falamos e excesso exculpante. Excesso extensivo. Desculpa, vamos voltar aqui. Ó. Excesso doloso. Ocorre quando o agente deliberadamente aproveita a situação excepcional e continua a agredir a vítima. Ela estava me agredindo, ia me dar um tiro, eu acertei a perna. Pronto. Acertei a perna, ela parou, não vai me atirar mais, mas de raiva eu vou no joelho e atiro e tiro esse cara que jogava bola do futebol. Eu respondo pela lesão corporal, porque a situação de agressão já tinha parado e eu quis dolosamente prosseguir agredindo. Eu respondo a título de lesão, nesse caso, corporal dolosa. Excesso culposo. Veja, no excesso culposo, há uma aferição, uma negligência de minha parte no quesito cessação da agressão. E eu continuo a repelir por erro, por falta de atenção, imaginando que pode ainda existir a situação de agressão. Eu posso falar aqui em legítima defesa sucessiva, dependendo do caso. Será culposo quando for involuntário, podendo decorrer de erro de tipo excusável, ou mesmo de erro de proibição evitável. Excesso intensivo, esse aqui pode excluir inclusive a culpabilidade. O que é o excesso intensivo? Isso aqui pode ser inclusive exculpante. Quando o agente tem tanto pavor do seu agressor que não mede a necessidade do meio e nem a moderação no uso, mas ele não faz isso deliberadamente, ele tem tanto medo do indivíduo que segura a pistola e deixa a coisa arrebentar. Ele tem tanto medo do indivíduo, tanto medo de morrer, é o Marcola, é o cara do PCC, que ele pega a metralhadora. Intensivo, quando o agente, por consternação, medo ou susto, excede a medida requerida para a defesa. Bastava uma faca, mas eu tenho tanto medo do cara que eu peguei uma metralhadora. Extensivo é o que vai além. Cessou a agressão, eu continuo. Excesso na causa, quando eu destruo um bem jurídico muito maior do que aquele que está sendo agredido. Destruo a vida para preservar a honra. E excesso exculpante é aquele que exclui a culpabilidade e não a ilicitude. O intensivo pode ser exculpante, tá? Por inexigibilidade de conduta adversa. Vamos responder algumas perguntas de prova aqui. Corta comigo para a gente encerrar a legítima defesa. Quais os bens jurídicos amparados pela legítima defesa? Nós já falamos. Como regra, os de caráter individual. Não, os coletivos. Eu posso matar para defender a minha honra? Não. Haverá excesso na causa. Não existe legítima defesa da honra como causa de exclusão da ilicitude no adultério. Presta atenção. A honra é um bem jurídico que pode ser protegido pela legítima defesa? É. Eu posso defender a minha honra usando o instituto de legítima defesa? Posso, mas não posso matar. Posso bater, posso ameaçar. Aí haverá necessidade e moderação. Matei, eu falo em excesso na causa, porque não há necessidade nem moderação. Ofendículo, abre um parênteses rapidinho aqui. O que é ofendículo? É uma causa de exclusão da ilicitude. Uns dizem que é estrito cumprimento, exercício regular de direito, outros dizem que é legítima defesa pré-ordenada. Ofendículo é o quê? Aquela cerca elétrica que você coloca em cima da casa, do muro, para o ladrão não entrar. Para que serve a cerca elétrica? Para proteger um bem jurídico. Qual? O patrimônio. Se é para proteger o patrimônio, eu posso tirar um bem jurídico maior que o está agredindo? Por exemplo, uma vida? Não. Se eu coloco lá na cerca elétrica 440 volts, eu quero defender o patrimônio ou matar? Matar.
então haverá excesso. Ofendículo é possível? É, desde que atenda à necessidade e à moderação. Não posso colocar um leão na minha casa, mas posso colocar um cachorro. Não posso colocar uma cerca elétrica de 480, mas eu posso colocar uma de 12. Eu não posso colocar uma cerca elétrica na maçaneta externa, mas posso colocar em cima do muro, ou dentro do muro, desde que não mate, desde que não tenha a intenção de matar. Porque eu não posso proteger o meu patrimônio bem menor, destruindo um patrimônio maior, que é a vida. Legítima defesa contra ato da pessoa jurídica não dá. Não é aceito pela doutrina. Legítima defesa contra agressão de inimputáveis, perfeito, sem problema nenhum. O ato continua a ser injusto. Legítima defesa putativa versus legítima defesa real é possível. Em que sentido? Eu imagino estar sendo agredido quando de fato não estou. Reajo àquela agressão suposta. E o cara que não está me agredindo vê aquela loucura e fala, e agora, meu irmão? Agora a gente é matar. E atira. Eu agindo em legítima defesa putativa e ele agindo em legítima defesa real. Não existe essa possibilidade. Corta aí comigo. Estado de necessidade versus legítima defesa. Porque legítima defesa fala em agressão injusta. Aqui é situação de perigo. Legítima defesa e aberratio ictus. Já falamos sobre isso e eu vou voltar. E é uma situação interessante. Eu estou sendo agredido de forma injusta, vou levar um tiro na cara, para não morrer, saco a minha pistola e atiro no meu agressor. E não acerto o meu agressor, acerto o curioso que está do lado. É legítima defesa? É. Artigo 7.3 do CP, aberratio ictus. Eu respondo como se eu tivesse atingido o meu agressor. Então, legítima defesa. E não o terceiro. Esse terceiro tem direito à indenização. Eu agi em legítima defesa. Ele entra com ação contra mim e eu contra o meu agressor real. É possível legítima defesa contra provocação? Não. Tem que ser uma agressão. Se for provocação e for no contexto do crime doloso contra a vida, dá homicídio privilegiado, 121, parágrafo 1º. Legítima defesa contra a multidão, perfeitamente. 200 mil me agredindo, querendo me lixar, posso pregar fogo em todo mundo. E esse aqui, nas relações familiares. Depende, né? Se o pai estiver dando uns tapinhas em exercício regular de direito, não há que se falar nisso. Finalizando, a diferença entre estado de necessidade e legítima defesa. Peço que se atentem a isso aqui. Cortem para mim. No estado de necessidade, né, ambos excluem a ilicitude, há um conflito de interesses legítimos. A sobrevivência de um significará o perecimento de outro. Na legítima defesa, o conflito ocorre entre interesses lícitos de um lado, a repulsa, e ilícitos de outro, a agressão. Na legítima defesa, a preservação do interesse ameaçado se faz através da defesa, enquanto no estado de necessidade, essa preservação ocorrerá através do ataque. No estado de necessidade existe a ação e na legítima defesa uma reação. No estado de necessidade, o bem jurídico é exposto a perigo. Na legítima defesa, há uma agressão. O estado de necessidade pode ser utilizado contra terceiro. Presta atenção nisso aqui. A legítima defesa não. Professor, mas o senhor não está dizendo aí que o cara errou o tiro e acertou no outro? Não é utilização contra terceiro. Ele errou, ele queria acertar o agressor. Já o estado de necessidade, eu posso jogar meu caminhão em cima da casa que não causou perigo. Ok? Era isso sobre legítima defesa. Grande abraço para os senhores.